Boa noite, bem-vindos ao nosso Evangelho de hoje. Não se esqueçam, lembramos de pôr a água sobre a mesa, a jarra, alguns copos, conforme o número de pessoas participantes. Vamos levar o pensamento a Jesus, é com ele que nós agora vamos conversar. Página 33. A vinda de Jesus, ao Evangelho no lar, é só feixe de luz, é raio de luar, cantem ao amor, mãos em oração, paz que acalma a dor, paz que acalma a dor, todos sentirão, sentados à mesa deste nosso lar, como chama acesa, vamos irradiar pensamento em Deus, que conosco está. Se tivermos fé, tudo mudará. A vinda de Jesus, ao Evangelho no lar, é sol feixe de luz, é raio de luar, cantem ao amor, mãos em oração, paz que acalma a dor, paz que acalma a dor, todos sentirão. Lê com atenção a nova que ficou, peregrinação que o Rabi deixou, e a nobre Maria, mãe de muitas dores, ser-te-á luzeiro, vais para onde fores. A vinda de Jesus, ao Evangelho no lar, é sol feixe de luz, é raio de luar, cantem ao amor, mãos em oração, paz que acalma a dor, paz que acalma a dor, todos sentirão. Senhor Jesus, irmão amigo, permiti que hoje possam aqui estar conosco os nossos protetores, os nossos guias, os nossos familiares mais necessitados e outras entidades que possam andar caminhos errados, que possam todos eles usufruir das nossas vibrações. Abençoa, Senhor, este nosso Evangelho no lar. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16, não se pode servir a Deus nem a Mamon. O item 5, a parábola do mau rico. Havia um homem rico que vestia púrpura e linho e se tratava magnificamente todos os dias. Havia também um pobre chamado Lázaro, deitado à sua porta, todo coberto de úlceras, que muito estimaria poder mitigar a fome com as migalhas que caíam da mesa do rico. Mas ninguém lhes dava e os cães vinham lamber-lhe as chagas. Ora, aconteceu que esse pobre morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. O rico também morreu e teve por sepulcro o inferno. Quando se achava nos tormentos,
e levou os olhos ao alto e viu de longe Abraão e Lázaro em seu seio, e exclamando disse estas palavras: Pai Abraão, tende piedade de mim e manda-me Lázaro, a fim de que molhe a ponta do dedo na água para me refrescar a língua, pois sofro horrível tormento nestas chamas. Mas Abraão respondeu-lhe: Meu filho, lembra-te de que recebeste em vida os teus bens e de que Lázaro só teve males. É por isso que ele agora está na consolação e tu nos tormentos. Além disso, existe um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que queiram passar daqui para aí não o podem, como também ninguém pode passar do lugar onde estás para aqui. Disse o rico: Então eu te suplico, pai Abraão, que mandes à casa do meu pai, onde tenho 5 irmãos, a fim de que ele lhes dê testemunho destas coisas, a fim de que não venham também eles para este lugar de tormento. Respondeu-lhe Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. Não, pai Abraão, disse ele, mas se algum dos mortos for ter com eles, farão penitência. Respondeu-lhe Abraão: Se eles não escutam nem Moisés, nem os profetas, também não acreditarão em nada, ainda mesmo que algum dos mortos ressuscite. Lucas, capítulo 16, versículos 19 a 31. Ver para crer é o título do texto de hoje, do livro Depois Vem e Segue-me, de Maria Teresa Magalhães, psicografado por Arnaldo Costeira. Passaram séculos desde que Jesus mostrou claramente que a comunicabilidade dos espíritos era uma realidade palpável e que Paulo, na sua perspicácia e capacidade de raciocínio, lavrou a história dos apóstolos, seus atos e exercício das faculdades que o próprio Cristo tão claramente demonstrou. Sabe-se que esses fenómenos se foram repetindo por 3 séculos, cada vez mais claros, e que motivaram a tentativa final de Constantino, como que a afirmar que, se não podes com os teus inimigos, junta-te a eles. Foi a partir de então que as perseguições se voltaram, a pouco e pouco, contra aqueles que agiam como os apóstolos, que procuravam repetir as ajudas de cariz espiritual que Jesus ensinara e demonstrara, fazendo engrossar as falanges de martirizados e condenados à fogueira, reeditando as práticas ancestrais de sacrificar os seres humanos em honra de um Deus que não era aquele que Jesus trouxera, mas aquele que os fundadores do judaísmo haviam iniciado com Abraão, Isaque e Jacó. Foram tantas as deturpações que Jesus teve necessidade, como o grande governador da terra, de enviar outros profetas, de que Kardec foi o grande coordenador para repor a verdade sobre os seus ensinos, quando o materialismo engrossara as fileiras da manta de retalhos que confeccionamos os iludidos do caminho. Desde logo, os fenómenos teriam de chocar pela sua incompreensão, chamando à luta os que abriram os olhos e os ouvidos, de que o professor Riveil foi exemplo de tomo. Mas rapidamente entenderam as forças superiores de tentar convencer os céticos e passaram às comunicações intelectuais, pela escrita primeiro e pela fala depois, invadindo a terra de les a les e promovendo uma verdadeira revolução espiritual. Jesus já havia, no entanto, revelado que isso estava a acontecer e iria continuar, ao contar o episódio do mau rico e de Lázaro. Porque é bem verdade que nós, de uma forma geral, começamos por acreditar nos fenómenos que não podemos negar pela sua evidência, no primeiro momento, mas passadas as primeiras surpresas, sempre admitimos, por conveniência, que se calhar não era bem verdade e depois afastamo-nos até que novos problemas surjam. A verdade está à disposição de todos, mas as pessoas preferem ir à farmácia comprar um medicamento que é fácil de obter do que ter tudo fazer para evitar a doença, que dá muito trabalho e exige sacrifícios. Mais uma vez, na busca da verdade que liberta, temos de ser nós a trabalhar, para que o futuro não nos pregue alguma partida. Ver para crer, o tema do nosso Evangelho no Lar de hoje, é importante que, quando nós levamos a cabo
este culto do Evangelho no Lar, que aproveitemos, cada vez que o fazemos, que aproveitemos a oportunidade para refletir um pouco mais e mais profundamente. O nosso Evangelho do Lar, se tiverem reparado antecedentes, já levamos mais de 30 anos, 35 anos de, digamos assim, de vivência deste Evangelho. Nós não tivemos 35 anos, não espalhamos durante 35 anos toda a história do Evangelho de Jesus, sem a repetirmos. Já vemos repetindo, talvez umas 6 vezes, pelo menos, os textos que nos foram deixados, que nos foram legados. Com certeza que Jesus não escreveu nada e que não deixou nada escrito, a não ser pela palavra, para aquilo que ficou impregnado digamos assim, no pensamento e no conhecimento daqueles que o seguiam, mas ele não escreveu nada. Mas alguém se encarregou de escrever e nós vamos reportar-nos ao século II, surgiram quatro histórias do Evangelho, 4 histórias da vida de Jesus, exatamente hoje conhecidos como os Evangelhos canónicos, por João, Mateus, Marcos e Lucas. São os Evangelhos canónicos, embora no século II, já a meados do século II, há notícias de que haveria 44 Evangelhos, 44 réplicas, 44, digamos assim, análises ou interpretações dos textos da vida de Jesus que nos foi legada pelos apóstolos. Ora, nós podemos chegar à conclusão de que durante estes 30 e tal anos que vimos falando do Evangelho, que vimos analisando a vida de Jesus, que várias coisas novas apareceram ou foram aparecendo. Esta parábola do mau rico, que hoje se reporta no nosso Evangelho, já analisamos 4 vezes, ou 5 vezes, ou 6 vezes, e de cada vez que a gente analisou ou recordou, vieram sempre conceitos novos, vieram sempre novas pistas, novas orientações para a nossa vida. Este convite, ou melhor, este pedido, que o homem rico, o mau rico faz a Abraão, a propósito de Lázaro, já foi analisado esse número de vezes, mas sempre que a gente o analisa, sempre que a gente se debruça sobre o assunto, nós vamos encontrar novas ideias, novos ensinamentos, novos conhecimentos. E é isso que nós devemos procurar quando levamos a cabo o culto do nosso Evangelho no Lar. E hoje vale recordar esta história real. Eu gostaria de dizer o seguinte: está aqui bem manifesta a comunicabilidade dos espíritos, porque, com certeza que o que se passa no diálogo entre o mau rico e Abraão é um diálogo entre os espíritos, porque o mau rico era já espírito e Abraão era espírito e o Lázaro era espírito. Estavam em patamares diferentes. Provavelmente, claro, como muitas histórias contam, provavelmente Abraão num plano muito elevado, e vamos encontrar no Evangelho várias referências de Jesus, a que Abraão estaria no seu seio já, exatamente porque quando os fariseus aparecem a criticar Jesus por se referir ao pai Abraão, e até alegando a certa altura que Abraão ainda não, quer dizer, já tinha partido há tantos anos, e Jesus ainda não tinha 50 anos. E Jesus, apreendendo esse pensamento, diz que antes de Abraão ser, eu sou. Quer dizer, antes de Abraão ter estado na terra, ou melhor, antes de Jesus ter estado na terra, Abraão já tinha estado. Mas antes de Abraão, no seu plano, estar, Jesus já estava, porque Jesus, sendo o governador da terra, Abraão era servo, era o seu colaborador, seguramente num plano muito avançado em relação a todos aqueles espíritos que pisaram a terra e que foram prepostos ou que foram, digamos assim, colaboradores de Jesus. Então esta referência ao diálogo entre os espíritos é importante. E por outro lado, quer dizer, a queda, digamos assim, do mau rico nas trevas e no sofrimento, embora se possa passar ainda com o mau rico encarnado ou reencarnado, seguramente que terá sido desencarnado, porque aí ele está num plano de sofrimento, num plano, digamos assim, de isolamento muito grande, como a grande maioria daqueles que pisamos a terra
vivemos, onde vivemos, depois de partir do mundo terra, porque só depois é que nos damos conta daquilo que podíamos ter feito e não fizemos, ou daquilo que devíamos ter feito e não fizemos. Então esta passagem é muito importante. E é muito importante para nos determos depois sobre a outra extensão. Assim, como é que falam os espíritos entre si? Não falam porque não têm boca, não têm órgãos materiais, não têm o som, a possibilidade de manipularem o som, e portanto será de uma outra forma que os espíritos vieram revelar, que era pelo pensamento. É pelo pensamento que os espíritos se comunicam. Se nós somos espíritos encarnados e há espíritos desencarnados, nós podemos comunicar uns com os outros através do pensamento. Pensamento que se pode projetar sob a forma de intuição, de inspiração, ou até sob a forma de voz direta, atendendo à existência da mediunidade e à capacidade de poder haver ou podermos protagonizar os efeitos físicos de acordo com características próprias que cada um de nós tem, seja qual for e seja a que nível for. Então é este pensamento que nós devemos ter também gravado na nossa memória para refletirmos, não nos deixarmos só levar pelas coisas, pelas ideias e não pormos o nosso raciocínio ao serviço da busca, da pesquisa dessas verdades. Então nós vamos aqui ver que a prece, a oração, é muito importante porque é pelo pensamento, que pode ser pensamento falado, não é? Sonorizado, é pelo pensamento que os espíritos captam as nossas ideias. E é pelo pensamento que os espíritos, em nome de Jesus, ou que o próprio Mestre, podem responder aos nossos inquéritos, às nossas pesquisas, às nossas buscas, à procura de soluções para os nossos problemas. E é isto que é muito importante. Agora, qual é a finalidade, digamos assim, desta parábola de Lázaro e de Abraão e do mau rico? É exatamente pôr-nos a raciocinar e a refletir e a pensar na nossa conduta, no nosso comportamento, na nossa maneira de proceder enquanto na Terra. Porque não é só depois de partirmos da Terra que nós ficamos arrependidos, que nos estamos arrependidos, ou melhor, não deve ser depois, porque depois há passos que nós já não conseguimos dar. Enquanto estamos na Terra, nós podemos refletir, modificar a nossa conduta, o nosso comportamento, corrigir os nossos procedimentos. Depois de estar na Terra, já não temos a possibilidade de contatar diretamente, fisicamente, com os problemas da Terra. E não podemos resolvê-los materialmente. Então é nesta reflexão, que nós devemos notar, ou nós devemos deter-nos na nossa reflexão mais profunda. Porque, por enquanto, ainda estamos em condições de mudar. Depois teremos que voltar. Teremos que voltar ao terreno da luta, teremos que voltar ao terreno do crime para podermos reconsiderar, corrigir, modificar o nosso comportamento e, enfim, evoluir um pouco mais para estarmos mais perto de Abraão, que é para aí que nós apontamos a nossa marcha durante a nossa vida carnal. Alguma? Estava a olhar aqui para o título, Ver para Crer, e quase que apetecia dizer, reflete para crer, raciocina para crer. Mas, é claro, nós aqui temos também uma noção de que, quer nos Atos dos Apóstolos, quer nas cartas, nas epístolas, quer propriamente e principalmente no Evangelho de Jesus, nós encontramos permanentemente manifestações mediúnicas da comunicabilidade dos Espíritos. E, portanto, só não vemos se não quisermos. Só não vemos se não refletirmos. E a gente pode deter-se sobre, a dizer assim, mas isso era Jesus. Não era Jesus, porque os apóstolos também protagonizaram cenas dessas, atos desses, e as cartas que os apóstolos escreveram, as epístolas, referem muitas histórias sobre o tema. E, portanto, se nós não queremos ver nos textos a verdade, então nunca mais lá chegaremos. E é curioso que aqui a resposta a propósito deste pedido do rico para Lázaro, que está junto do pai Abraão, vir, tem uma resposta muito sincera e muito curiosa, que diz, lede, conhecei, meditai, refleti, porque lá está tudo contido. Se quiseres, lendo e apreendendo, encontrareis as respostas e não é preciso que Abraão mande de Lázaro. E há outro pormenor que é, nós não podemos ir daqui para aí, nem vocês podem ir daí para aqui. Bom, aqui há um pequeno pormenor que eu gostaria de ressaltar, que é o seguinte. Os espíritos superiores podem descer ao nosso mundo
com devidas cautelas, com devidas proteções. Os espíritos de que nós constituímos neste mundo não nos podemos dirigir a planos superiores. Poderá ser permitido a projeção de imagens dessas regiões, mas nós não podemos, por nossa alta recriação, subir por aí acima, por esses andares todos de evolução, e ir ao pé de Abraão, ao pé de Jesus, ao pé de não sei o quê. Não podemos. Nós tínhamos aqui uma pessoa conhecida que um dia me contatou e disse assim: o senhor disse que na Terra não se pode ir ao pé de Nossa Senhora, mas eu contacto com ela todos os dias. Bem, quer dizer, não sei se ela lhe respondia através de algum enviado, mas é natural que a gente, pelo pensamento, vá até Maria. Mas que ir lá, digamos assim, em espírito, diretamente, sem ser pela ação do pensamento, tenho muitas dúvidas, para não dizer tenho certezas que não. Agora, pelo pensamento, podemos chegar lá, pela imaginação. Agora, podemos ver a realidade, a verdade, a profundidade do ensinamento e compreender, nós podemos. E podemos chegar a uma conclusão que é uma verdade indiscutível, que é uma verdade absoluta, com certeza que também podemos. Jesus mostrou, até com o diálogo com os espíritos superiores, até mostrou que isso é possível. Todos podeis fazer isso e muito mais, isso que eu faço. Então vamos caminhar para o final do nosso Evangelho de hoje e vamos fazer a nossa irradiação final. Na noite de hoje, divino amigo, nós queremos rogar-te, queremos pedir-te por todos quantos estão a regressar à pátria espiritual, em situação de desalento, de desânimo, por vezes até de revolta. Rogamos, Senhor, os nossos benfeitores espirituais, esses amigos certos das horas incertas, os possam esclarecer, os possam ajudar, os possam encaminhar, para que possam ser devidamente acolhidos e tratados. Nesta cadeia de fraternidade, de amor, queremos também lembrar todos os lares onde não há paz, onde não há compreensão, onde não há carinho. Que o teu imenso amor, a tua bondade, a tua infinita misericórdia, a todos possa envolver. Fica conosco, Mestre, que assim seja. Página 45. Sim, sim, escuta, irmão, esta mensagem de amor. Sim, sim, presta atenção, não desesperes na dor. Jesus é esse grande amigo que nos dá proteção. Não percas a fé, meu amigo, vem cantar esta canção. Sim, sim, a dor se deve à tua própria conduta. Sim, sim, a vida escreve nesse passado de luta em que falhaste, meu irmão, na tentação da matéria e povoaste o coração com joio que desespera. Sim, sim, escuta, irmão, Jesus conclama o amor. Sim, sim, ouve o alerta que traz o Consolador. Se tu quiseres e perdoares, terás crer a salvação e do
chegamos ao final do nosso Evangelho de hoje. Continuem no diálogo, se acharem importante, certamente que o será, com a família, com os filhos. Tenham muita paz, que Jesus a todos abençoe. Muito boa noite, até para a semana, se Deus quiser.